Olá a todos que chegam aqui no meu canal. É um prazer muito grande da minha parte poder receber cada um de vocês. Todos já me conhecem, sabem do meu trabalho, mas vale sempre a pena revisar aquilo do qual eu tenho falado até aqui. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, moro atualmente na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, e também compartilho um outro endereço em um bairro chamado Lagoinha, que é onde eu estou presente ajudando algumas pessoas. Como todos já sabem, a minha iniciação ela se deu no ano de 2007. E de lá para cá, eu tenho recebido a visita de famílias extraterrestres, que das quais, quando se achega a mim, vem trazer um ensinamento para que eu possa compartilhar com a humanidade. Lembrando que eu deixei dito para vocês diversas vezes que em nenhum momento eles pediram para que eu falasse alguma coisa, para que eu contasse o meu testemunho. Isso partiu do princípio da minha boa vontade de poder querer mostrar para a sociedade humana que ela é autossuficiente, que ela não tem que ficar dependendo, criando em si uma dependência de algo, alguém ou alguma coisa. E quando a humanidade enxergar isso dentro dela, e quando eu falo humanidade, eu estou falando com você que está me ouvindo, você vai ver o mundo de um jeito totalmente diferente. No dia que eu estava acampando, que os meus dias foram abreviados pela medicina, e pairou sobre minha cabeça uma esfera colossal e gigantesca, e dela saiu duas tipologias, um casal. Daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca. Tudo o que eu penso, acontece. Tudo o que eu desejo, eu tenho. E não é porque sou melhor que você, não é porque eu tenho a visão partida do terceiro olho, que cientificamente é conhecido como glândula pineal. Não, não é nada disso. Sabe por que eu tenho as coisas? Sabe por que eu consigo com facilidade as coisas? Sabe por que sou feliz? Sabe por que nada me abala? Nada na minha vida tá ruim, sabe por quê? É porque eu aprendi a ser grato. No ano de 2008, um ano depois que eu tive o contato que se seguiu pelos próximos 12 meses, no ano seguinte, em 2008, eu tive a felicidade de ir a um ponto do nosso universo e no espaço eu conheci uma constelação chamada Melote. Eu tenho certeza que a NASA tem conhecimento dessa estrela. É um sistema binário. Quando eu falo que o sistema é binário, é porque nele existe dois sóis. E nesse sistema solar Melote, eu tive a oportunidade de conhecer os Tudrafins. E os Tudrafins, o tempo inteiro que eu estava com eles, passeando no planeta, vendo de perto o sistema biológico do planeta,
o sistema vegetal, o sistema hídrico, vendo e conhecendo as suas naves, vendo e conhecendo o que é uma energia que flui do interior. Os Tudrafins de Melotti são amigáveis e têm uma idade que chega a 9,1 trilhões de anos. São antigos. É uma das famílias construtoras que colabora com a expansão da criação de mundos e de universos, multiversos e inversos dos paralelos do universo. E naquele dia, em 2008, isso aconteceu, foi no dia 2 de julho daquele ano de 2008. Era por volta de 9h27 da manhã. Eu estava no meu apartamento quando eu senti a presença de Agnachete e, como eu disse para vocês, todo o sentido da gravidade é isolado e se perde. A matéria, ela se dissipa. Tudo perde o peso. Então tudo, evidentemente, flutua. E a Agnachete, ela dizia para que eu viesse com ela, porque a minha jornada não se encerraria, na verdade, né? Eu simplesmente me entreguei de corpo e alma e fui envolvido pela luz que do qual estava à minha frente. Quando eu passei por essa luz, eu me dei conta que eu estava dentro da esfera, sozinho. E como todos vocês já sabem, a esfera se elevou aos céus, acoplou na nave siriana, que tem um formato de traça, e dali eu passei para dentro da nave. Só que nessa época ainda era necessário a recodificação das minhas partículas celulares, correto? Existia a necessidade da transformação celular do meu organismo, do meu corpo, para que eu pudesse, com facilidade, estar junto a eles no espaço. Hoje já não tem mais esse problema. Por quê? Porque muitas coisas foi mudada no meu organismo. Quando eu faço exames clínicos periódicos, que eu gosto de fazer uma vez a cada 6 meses, e aconselho todo homem a fazer da mesma coisa, os médicos eles ficam perplexos, né, com a textura do meu sangue, com a textura do líquido da minha urina, das fezes. E eles colocam sempre uma observação. E quando eles me perguntam, eu conto abreviadamente para eles, e eles ficam assim surpresos, né? Evidentemente que uns acreditam e outros não acreditam. Então, essa transformação ela foi necessária em mim, correto? Quando eu estou viajando para o espaço mais profundo, onde a pressão e densidade dimensional é maior, há aí a necessidade de fazer uso de trajes especiais, tá? Então, nesse dia, quando eu passei da esfera para dentro da nave e vi toda a minha família de Sírios do planeta Galaniak, eu fiquei tão feliz porque tudo para mim se iniciava como sendo novo, como é nos dias da atualidade. E simplesmente ali, eu admirado com a beleza deles, admirado com a tecnologia holográfica que fica dentro da nave, que surge do nada na sua frente, que são os mapas estelares, que são as telas, que eu não vou saber definir para vocês em palavras, mas quando você vê
eles movimentando as mãos no ar, abre-se esses painéis holográficos e eles começam a digitar as letras do alfabeto sírio, certo? Não é o Sírio país não, viu, gente? É da constelação de Sírios, beleza? Brincadeiras à parte, enfim. E eles começam a digitar números e letras do seu alfabeto e abre ainda de uma forma maior a projeção de um outro mapa estelar. Aí você vê o nosso sistema solar, você vê os outros 3 sistemas solares próximos a nós, você vê o espaço da galáxia e você vê o mapa estelar do mais profundo, do profundo, do profundo da imensidão da criação universal espacial. E nesse dia a Gnachete ela tinha dito para mim que eu ia conhecer uma família estelar e que essa família estelar eram os Tundrafins de Melote. E ela ali naquele momento me contou a história desta civilização e quão antiga era essa civilização que veio da 2ª geração, partida da 4ª geração da 2ª geração. E eles foram colocados pelos criadores como sendo os pastores galácticos. Ou seja, exemplo, fala-se muito, né, da era dos dinossauros em nosso planeta. Então imagina que vá acontecer uma catástrofe, imagine que vá haver uma necessidade de readaptação ecológica do nosso planeta, e aqui vai ser colocada uma nova civilização para usufruir do que Eleap tem de melhor. Agora imagine aqui, cheio de bestas, feras e outras tipologias animais com um grau de ferocidade muito grande, seria incompatível se fosse conviver lado a lado com uma outra espécie. Só estou dando um exemplo, tá bom? Então, os Tundrafins, eles vêm, certo? Apacenta e retira tudo que possa prejudicar a evolução de uma outra espécie. Aí você me pergunta, Henrique, os Tundrafins já estiveram em Eleap? Sim. Eles estiveram aqui 1788 vezes. A última vez que eles estiveram foi no ano de 2005. De lá para cá, antes de gravar esse vídeo, eu perguntei à própria Gnachete se eles tinham vindo, ela me disse que não. Então eu estou afirmando aqui com propriedade que a última visita que foi feita foi no ano de 2005. Então, pessoal, quando a Gnachete me contava a história e o trabalho dos Tundrafins, eu, obviamente, ali admirado, porque tinha apenas 12 meses, né, que eu estava indo às estrelas, para mim, ver humanoides reptilianos era algo incrível, ver humanoides em forma de gafanhoto, louva-a-Deus, era para mim novidade, era tudo extraordinário. Para mim ver zeta reticulianos e outras tipologias que mais à frente vou narrar para vocês e vocês vão estar vendo essas tipologias em desenhos no site, tá bom? Para mim era tudo uma novidade. Hoje não é tão novidade assim, porque eu já estou habituado com a aparência física de cada humanoide, certo? E com certeza, quando você que me ouve tiver a sua experiência no físico, não no astral, mas no físico, e você puder abraçar e sentir o cheiro que exala deles,
correto? Sendo que seja uma família estelar não hostil, você pode ter certeza que você vai se lembrar de mim e lembrar das minhas palavras. E por mais que hoje você goste de mim, ou você que me ouve e não goste de mim, quando você tiver a sua experiência, você vai dizer, não é que aquele louco lá, o Carlos Henrique, tinha razão? É isso que eu espero de você. Porque o meu desejo é que cada um tenha a sua própria experiência como terá. E isso é uma afirmação, não uma promessa. Então ali me foi dito que os Tudrafins seriam pastores intergalácticos, correto? E que eles viajavam em mundos distantes que tinha sido criado pelos criadores, não em planetas artificiais, tá, pessoal? E quando havia necessidade de tirar alguma besta ou alguma fera daquele planeta e transferir para outro planeta, se tornava a responsabilidade deles. E dali, quando a Gnachete me contou essa história, nós fomos até a base lunar, e o período que leva do planeta Terra até a base lunar são 2 minutos e 37 segundos, e muitas pessoas na época me perguntaram, poxa Henrique, por que do corpo planetário Eleap a Lua é 2 minutos e 37 e da Lua a Sirius é 20 segundos? Por quê? Porque esse trajeto é o trajeto onde eles proporcionam a você, que é o contactado, a experiência de estar vendo o seu planeta. E ao mesmo tempo vendo os outros planetas ao longe. Então não tem a necessidade dessa transferência. Por quê? Porque se eles quisessem, essa mesma esfera que me busca aqui em Eleap, na Terra, ela tem a capacidade de, quando eu entrar nela, numa fração de 0,0001 mililésimo, agora eu vou inventar uma palavra, de micronésimo, do milésimo, do segundo, do milésimo. Estou fazendo essa confusão para vocês entenderem que é uma ironia. Eu já estaria no lado oculto da Lua. Mas por que esse espaço de 2 minutos e 37 segundos? É para que você veja que tudo que está à sua frente é real. É para que você experiencie e guarde dentro da sua centelha aquilo que é fiel e verdadeiro. É aquilo que você pode ver, é aquilo que você pode ouvir, é aquilo que você pode tocar. Quando você chega no lado oculto da Lua, você vê plataformas, todas feitas de metal, algumas feitas de aço. Você vê grandes edifícios que brilham pela luz própria do próprio metal. Ali você vê cruzadores interplanetários colossais de até 160 quilômetros de comprimento, por 90 quilômetros de largura, alguns que vão de um andar até o 46º andar. É como se você fosse uma criança de 2 aninhos e tivesse aí 30 centímetros e te colocasse você perto de um cruzeiro, o maior que existe no nosso planeta, um cruzeiro, um navio. Imagina uma criancinha de 30 centímetros, de 2 anos de idade, olhando um cruzeiro daquele. Sabendo que uma criança de 2 anos de idade tem por volta de 70 centímetros ou 80, dependendo do crescimento da genética da criança. Mas eu coloquei de uma forma reduzida para que você entenda. Então, essa criança, olhando para esse navio cruzeiro de vários andares, é um homem de 1,80 m
de 1,60 m, de 1,90 m, correto? Olhando para um cruzador interplanetário. Então ali, no lado oculto da Lua, você vê um verdadeiro paraíso exposto, correto? Eu já me deparei com alguns relatos de pessoas falarem algumas coisas que eu afirmo, e se a minha assinatura valer alguma coisa, eu assino, dando autenticidade em 95% do que a pessoa fala da Lua. Os outros 5%, eu acredito que seja uma colocação de uma introdução para que a outra pessoa que ouve entenda o que ela quer transferir. Muitos se falam e me perguntam, se existe realmente mineração na superfície da Lua. Sim, tá? A mineração existe, porém não orquestrada por uma raça hostil. Correto? Existe uma colaboração entre a espécie humana e a espécie alienígena, e a transferência da mineração propicia um combustível de um alto valor tecnológico. Então, quando você se depara com um relato, por exemplo, do Corey Goode, que ele fala da mineração e expõe uma escravidão, aquilo, sinceramente, eu não vi. Pode ser que ele tenha visto alguma situação que ele possa ter interpretado que fosse uma escravidão. Quando eu fui levado na superfície da Lua, dentro de uma esfera de vidro, eu conheci alguns lugares de mineração. Aí você vê maquinários gigantes, semelhante àqueles que tem em pedreira, que se parece com roda gigante, e vai cortando a rocha, tipo aquele ali. Só que são humanos, são fabricados aqui na Terra e levados para a Lua. A mineração dos alienígenas, certo? Ela é diferente. Imagina um bambolê, desses que você, mocinha, brincava quando era criança, até mesmo você, rapazinho, que brincava quando era criança. Imagina esse bambolê feito de metal. Agora imagina você colocando esse bambolê, soltando ele e ele ficar pairando no ar. Agora imagina uma luz surgindo dentro desse bambolê e indo para o chão, como se fosse o reflexo de uma lanterna. Agora imagina partículas do metal, do mineral, da terra, da superfície lunar sendo absorvido em partículas semelhantes à areia, porque a absorção já é um processo de trituração. Agora imagina essa transferência já passar para o laboratório. Então existe aí um grau muito gigantesco do que é uma tecnologia de extração de mineral alienígena e o que é uma extração partida da espécie humana. Então, como existe a colaboração entre duas espécies, a humana e a alienígena, na exploração da superfície a leste da Lua, é somente uma colaboração. Então, o governo tem as pessoas que trabalham para ele, tem de fato as pessoas que trabalham de forma voluntária, tem aquelas que o governo força o trabalho porque são pessoas que estão na carreira militar, principalmente de outros países como Estados Unidos, Rússia, China, Suécia, Inglaterra, Espanha, França. E aí você consegue ver esses seres humanos, que são os nossos compatriotas, vamos dizer assim, tá? Trabalhando ali na base lunar. Então, se você olhar a maneira que eles trabalham, é como se você fosse colocado no meio de uma mineração da Vale do Rio Doce e começasse a ver aqueles caminhões indo e vindo, as pessoas carregando marreta, carregando... Eu esqueci o nome daquele equipamento, cara. Me fugiu a mente mesmo. Alavanca, chibanca, isso aí. Então é como você estivesse vendo. Então você vai interpretar que é uma escravidão, mas não é. Da mesma forma que se você for numa mineradora da Vale, você vê o pessoal saindo sujo, suado de dentro de uma mineração subterrânea, e você achar que eles estão no trabalho escravo. Não estão.
Eles estão ali porque eles prestam serviço, porque eles precisam. Já na questão do governo, eles estão ali não é porque eles são forçados, é porque eles são funcionários governamentais. Então, nesse dia, quando eu passei novamente ali pela base lunar, eu fui mandado, junto com eles, até o sistema solar de Melote, onde eu conheci os tundrafins. Então vamos dizer, tundrafirianos, correto? E o que eu vi quando eu cheguei no sistema solar? Mas antes da Terra, sempre em um espaço curto de 2 minutos e 37, eu, como qualquer pessoa, chega à base lunar, a uma velocidade que eu desconheço, correto? Para que esse ponto? Refrisando, para que você se delicie em ver o Sol, em ver Eleap, em ver a própria Lua à sua frente e outros planetas que estão próximos, como Marte e Vênus. E ao longe você consegue ainda ver Júpiter e Saturno, por incrível que pareça. É como você estar morando perto de uma serra, olhar para a serra e achar que ela está perto e a caminhada se longa para chegar até o pé da serra. Mais ou menos isso. Quando chegou a nossa vez de atravessar o portal interestelar, certo? De 50 chaves, e são vários portais no lado oculto da Lua, existem portais que são espaçadores. O que é um espaçador? É um portal fixo que ele se dilata, se abre ao tamanho da nave da qual vai atravessar ele, correto? E as pessoas têm me perguntado muito isso também. Então, da base lunar até o sistema solar de Melote, demorou 3 segundos. 3 segundos, correto? E o que eu vi? Eu vi um sistema solar maravilhoso, binário. Um Sol é um pouco maior do que o outro, porque um dos sóis é um Sol artificial, colocado pelos criadores dos sóis. Eu já falei deles aqui no canal. E quando você está de frente para o planeta, que é o corpo planetário, que tem o mesmo nome do sistema solar, o corpo planetário Melote, você vê um corpo planetário amarelo vivo. Agora imagina você com essa bola amarela. Aí você pega um giz de cera e faz alguns riscos na cor marrom, nessa bola amarela. Aí você vem com outro giz de cera branco e risca superficialmente algumas partes dessa bola amarela. Você vai ter aí uma representação daquilo que eu estou narrando para você aqui, de como é o corpo planetário dos Tundrafins. Ali, orbitando esse maravilhoso corpo planetário, que é maior do que o nosso planeta 40 vezes, você tem 82 luas, que são de 3 a 8 vezes maior do que a nossa Lua. E lá, somente 4 luas são naturais. As outras 78 são artificiais. E se não bastasse, são armas de destruição em massa, que consegue atingir um alvo a mais de 15,2 bilhões de distância de anos-luz. Incrível, né? Aí você me pergunta assim, Henrique, o que é que você viu no planeta? Como eu disse a vocês, quando eu tive a oportunidade de conhecer os Tundrafins, tinha somente de 12 a 13 meses que eu estava sendo levado para fora do corpo planetário Eleap. E quando eu cheguei na frente desse planeta,
maravilhoso, de cor amarela, marrom e branca. Quando eu entrei após a sua atmosfera, e como eu falei para vocês que eu estava passando por um processo de readaptação celular, onde a cada viagem estelar, após a viagem e a minha devolução a Eliap, na minha residência, seja no meu apartamento, na minha fazenda, ou seja lá na República, acontecia que havia o processo da recodificação. Por muitas vezes eu vi Zamaniel, Aguinachet e Atilio me abrir, segurar o meu coração na mão deles, segurar o meu intestino na mão deles, o meu fígado, o meu rins. E é no literal, não é em sonho não, é físico. Eu via o sangue do meu corpo flutuar, as gotas, ao invés de formar escorrimento, as gotas iam no sentido do teto e paravam. E era muito sangue, mas muito sangue mesmo. Teve uma vez que Atilio, ele estendeu a sua mão nos meus olhos e não tocou a minha face. E o meu olho saiu do globo ocular. Eu via com esse outro olho em visão periférica. Isso aconteceu com o esquerdo, eu via com o direito, numa visão periférica, a minha córnea. E a córnea, ela tem quase a grossura do nosso dedo mindinho, quando você tem a mão pequena, assim como a minha. Então, eu via, às vezes, a minha língua sair toda para fora, os meus dentes serem todos arrancados. Eu nunca falei isso para vocês, mas como estamos caminhando para o vídeo de número 100, agora as coisas, como vocês já estão maduros, vão se intensificar cada vez mais. E eu via, certo? Quantas vezes eu via a Aguinachet arrancar literalmente o meu fígado e da mão dela sair luz e ela purificar todo o meu fígado e colocar no lugar. Imagina um boneco de treinamento para médicos, para o pessoal que está na faculdade de ciências médicas, ou até mesmo aqui na UFMG. Agora imagina você arrancando desse boneco todos os órgãos e colocando de novo. É assim. E é numa facilidade tremenda. Eu via isso. Eles permitiam ver isso. E quando eu voltava por mim, a gordura da minha circunferência abdominal, pessoal, é uma gordura cinza, amarela, e parece que a nossa gordura abdominal, que é essa que quando a gente não toma vergonha na cara e não faz uma caminhada como eu, vai acumulando, ela parece uns ovinhos, tipo aqueles ovinhos de peixe, quando o cardume de peixe deixa, né, a desova, não tem aqueles ovinhos que muitos conhecem aí como caviar. É como se fosse aquilo, a nossa gordura, é incrível. E tem uma camada cinza, que é em torno assim de meio milímetro, e a camada mais grossa, que é a amarela, que é a gordura que é difícil acabar com ela, que ela tem em torno de 2 até 4 centímetros de espessura. E eu vi essa gordura dissipar. E quantas vezes, gente, eu vou falar para vocês aqui, vocês vão ter que começar a rir. Quantas vezes eu falava assim, por favor, Aguinachet, por favor, Zamaniel, não devolva essa gordura para mim. Não devolva, porque para eles tirarem isso da gente é a coisa mais fácil do mundo. A Aguinachet simplesmente olhava para mim, sorria e falava que isso ela não podia fazer. Porque uma das leis também universal é que não haja uma subtração de qualquer que seja um minúsculo do tecido celular seu. E aquilo me dava uma tristeza, porque quando eles me fechavam e não fica nenhuma cicatriz, eu ficava tão triste que quando eu levantava assim, a minha barriga estava com a circunferência abdominal avantajada um pouco. E quantas vezes eu falei assim, Aguinachet, por favor, tira toda essa minha gordura, porque eu não gosto de caminhar, eu perdi o tesão por academia, eu não quero isso.
ela simplesmente sorri. E teve um dia que ela agiu como uma pessoa humana. Ela falou comigo assim: olha, toma vergonha na sua cara, sorrindo, falando comigo sorrindo. Toma vergonha na sua cara e faz uma caminhada. Depois desse dia, nunca mais eu falei nada, porque realmente eu tenho que tomar vergonha na cara. Então, quando eu volto para Eliabe, pessoal, naquela época, hoje não acontece mais isso, mas para aquela época, de 2008, 2009 até 2013, isso acontecia com frequência, né? Eles tiravam tudo que eu tinha absorvido no espaço, que é conhecido como radioatividade. Então eles me purificavam. E na minha frente, eu não dormia, não sonhava, não delirava, não ficava com o corpo astral ativado e vendo meu corpo físico, não. Era no literal. E o engraçado é que eles encaixam as peças da gente de uma forma tão grande, que você fica perplexo. Então, quando eu passei pela atmosfera, né, de Melote, eu vi, quando estávamos descendo, uma vegetação toda amarela, seguida por uma outra vegetação branca e marrom. Na primavera, em algumas cidades do nosso país, que é maravilhoso, você vê algumas árvores amarelas, brancas, e são períodos curtos, né, que essas flores ficam nas árvores e depois caem. Agora imagina você de cima vendo uma floresta amazônica, vermelha, cinza, roxa, lilás, preta. Imagina. Agora imagina você vendo uma amarela, branca e marrom. Para você que é mulher, para você que gosta de flores e folhas, você ficaria e ficará, porque você vai ter a sua oportunidade, abismado e abismada. Correto? E o mais interessante, que não sei se vocês observou, que nos últimos vídeos eu tenho falado isso para vocês, 98% dos planetas, as suas cidades, elas são elevadas ao céu. Ou seja, os complexos industriais, os complexos de cidadela, fica entre céu e terra. A natureza é intocável. Intocável. E como eles têm habilidade dimensional, eles flutuam. Eles descem dos céus para a terra do planeta, como da terra se elevam aos céus. E voam numa facilidade tremenda. Simplesmente vai andando e voa. Uma coisa simples assim. Então, ali, quando eu chegava com a Guinachete, e ali para mim tudo era novo, porque tinha de 12 a 13 meses, um ano após eu sei que era. Eu estou colocando 13 meses só para dar um paralelo em relação a essa experiência. Então eu ali, simplesmente, olhando aquilo, aquela belezura toda, aquela cidade, aquelas pontes gigantescas que ia de um ponto a outro, elevadas aos céus, sem cabeamento de aço, sem pilar. Você via como se fosse uma taquara. Faz o seguinte, eu gosto muito de dar detalhe porque é necessário para quem gosta. Pegue uma varinha reta e envergue ela como uma taquara de enverga. Você que foi moleque igual eu e soltou papagaio, pipa, você vai saber o que eu estou falando. Sabe quando você pega aquela taquara e enverga para colocar no seu papagaio? Você que soltou pipa, papagaio. Pega uma varinha e envergue como se fosse daquele jeito, mas não envergar, vamos colocar aí a 120 graus, não faz isso não. Você vai só envergar um pouquinho, só entortar um pouco. Agora imagina você projetar isso em direção a uma árvore e você vê essa envergadura toda brilhante, feita das mais belas pedras preciosas. Então essas pontes, né, são envergados, são vários nesse planeta. À direita, à esquerda, alguns em côncavo, outros em convexos,
e você fica assim apavorado. Agora um exemplo. Quando você, que é homem, ou você mulher que estava cavando aí o jardim da sua casa, você já encontrou aqueles cristais, né? Aquelas pedrinhas transparentes que você vai lá, lava, coloca de molho no cloro, né? Para ficar mais branquinho, tirar o resíduo de terra e você guarda na sua estante. Aquele cristal que temos aqui na Terra, agora imagina um cristal com uma base de ouro, certo? Agora ele está seguindo para cima, em pontiagudo, seguindo para os lados, seguindo para cima de novo, seguindo as suas pontas para o lado e do meio para cima, reto. É como se fosse um edifício. Deu para vocês imaginarem aí? Imagine uma chama de fogo espaçada. Os edifícios nesse planeta são assim. São pedras únicas de cristais, espaçados para a direita e esquerda, em camadas de baixo para cima e um único pilar no centro. E a cada um ciclo de 4 pontes, que são côncavos e convexos, você consegue ver, tá, um edifício. Ao redor da base desse edifício, um jardim todo esculpido de pedras preciosas. Quando você lê o retorno de Inanna, você vai ver a própria Inanna narrar que aqui na Terra, naquela era de 500 mil anos atrás, os palácios que eram construídos pelos pleidianos reptilianos de Nibiru, ela conta que o jardim de Antum, né, esposa de Anu, era todo adornado de flores esculpidas a partir das pedras preciosas. E nesse planeta Melote, dos Tundrafins, eu tive a primeira chance de ver pela primeira vez, depois seguido dali eu vi outras vezes em outros mundos a mesma coisa. Você vê ao redor desse edifício que eu acabei de narrar para você, um contorno de um jardim paradisíaco entre o esculpir das pedras preciosas em forma de lótus, em forma de rosa, em forma de flores, e você vê misturado no esculpir das pedras preciosas, você consegue ver também um jardim orgânico, biológico. Estende-se em um outro ciclo, você vê um lago. Tudo nesta plataforma. E a água desse lago é uma água doce, literalmente. Quando você era criança, a sua mãe fazia café, você não pedia um pouquinho de água doce? E tomava aquela água morna, doce, e era gostoso pra caramba? Não, falando assim, me deu até vontade de tomar água doce, viu? E você, quando pega daquela água, como eu fiz, e bebe, você sente aquela água morna. Uma água muito morna, muito doce, mas um doce suave. Depois você vê a plataforma toda feita de ouro puro, 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 puro e todo lapidado. E no chão você vê as escritas, que diz: aquele que aqui pisa se tornou digno. Então, da mesma forma que eu fiz e fui, e eles me julgaram ser dignos, você que me ouve, compactua da mesma dignidade, porque a nossa família estelar, a nossa família construtora, ama você de verdade, com o amor de mãe multiplicado por 1000. Nunca esqueçam disso. Dali veio, né, em nossa direção os Tudrafins. Agora sim, vocês vão ficar perplexos em saber como são os Tundrafins. Imagine uma tipologia humanoide magra, esbelta, com um crânio proporcional alongado 40 centímetros para trás,
como se fosse o crânio de Zamaniel. O rosto é aquele rostinho pequeno, como se fosse do tamanho de um pires. Para quem não sabe o que é pires, pires é aquele pratinho onde se coloca uma xícara quando você vai na casa de uma pessoa que te serve um café ou um chá. Agora você vai ver os bracinhos fininhos, 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 fininhos. Com 4 dedinhos nas mãos e 6 dedinhos nos pés. Eu, uma certa vez, vi um vídeo na internet onde mostrava uma narração, inclusive até de um capitão, mas não um capitão militar, de um capitão marina. Me parece que é no estado do Amazonas ou do Acre, não me recordo bem, mas inclusive eu tenho, esse vídeo, inclusive na minha página do Facebook. E lá fala desses pastores, Uma tipologia familiar alienígena se encontra com esse pescador, que é um capitão de barco, e ele fala sobre esses pastores. No final do vídeo tem até uma música da Cássia Eller, que é Quando o Segundo Sol Chegar, e um outro vídeo mostra esse humanoide sendo preparado para que se fosse feita a biópsia nele. Eu quero dizer para você que ainda que a mídia ou os especialistas desse mundo digam que aquele corpo humanoide é mentira, é algo montado e plantado, eu quero dizer para você que ele é verdadeiro. Aí você vai dizer assim, mas Henrique, ele se entregou ou ele foi pego, capturado? Não. Ele se entregou e doou a sua vida, correto, para que, através das partículas celulares dele, fosse enradicado o vírus do HIV e do câncer em nosso planeta. Aí você fala assim, Henrique, o que é isso que você está falando? Pois é a verdade, gente. Ele se entregou, o corpo foi dessecado, e as células foram colocadas em uma mistura biológica natural e foi aplicado em pessoas aidéticas e as pessoas curaram instantaneamente pela propriedade nutricional da célula desse pastor intergaláctico. Você vai ouvir meu vídeo, se você estiver no meu grupo, você vai ver eu falar, esse é o corpo de um Tundra Fins. Eu vou tentar achar esse vídeo de novo e vou editar só essa parte, que deve dar aí uns 5 segundos, e vocês vão verem. E talvez eu coloque aqui no canal, só para você ter uma alusão, mas depois eu tiro porque eu acho muito triste. Ou eu deixo o link aí e indico aí quantos minutos que isso aparece. Mas enfim, esse corpo humanoide é um Tundra Fins. Só que esse Tundra Fins do vídeo, ele não tem um crânio alongado. Por quê? Porque ele esvaziou de si mesmo e o crânio dele reduziu. Eles têm essa capacidade. Então, quando você olha para um Tundra Fin, você vê um humanoide pequeno e ele tem somente, prestem atenção, somente 35 centímetros de altura. Exatamente. Uma régua, ela tem o quê? 30 centímetros. Uma régua convencional escolar. Acrescenta-se aí mais 5 centímetros. No literal, 35 centímetros. Que tem um Tundra Fins. Mas em contrapartida, o seu rei, como eu sempre falo para vocês, tem 10 metros de altura. E quando os tundrafilianos vieram na minha direção,
essa família estelar pequena de 35 centímetros, tanto homem quanto mulher, os que partem para o conselho foram feitos com 45 centímetros de altura. Os que estão na liderança junto com o rei têm 80 centímetros de altura. Correto? Só que esses não descem dos céus para a terra. Não descem do seu corpo planetário Melote para Eleape. O que vem são esses de 35 centímetros, que são os pastores intergalácticos. Quando eu vi eles, e eles ficaram ali mais ou menos uns 2 metros de mim, eles já flutuaram à altura dos meus olhos. Apertaram a minha mão, abraçaram o meu pescoço e me deram um beijo no rosto. Naquela época eu não entendia o dialeto alienígena, mas eu já tinha sido beneficiado pelo processo de Zamaniel, que é a interpretação de simbologias e letras na configuração estelar. Então naquele dia aconteceu que eles falavam entre si e eu não entendia. A Gnachete interpretava para mim. E ali, gente, eu fui muito bem recebido. Conheci os edifícios, conheci as suas naves, o modelo preferido dos Tundrafins são modelos de nave discoides. E esses Tundrafins, eles têm o emanar de um amor tão grande, tão celestial, tão extraordinário, que não vai haver palavras de elogios para que eu possa interpretar a maneira que são. E o engraçado é que todos eles andam como se fosse o aquaperiano Atilio. Eles usam uma saia minúscula, que é proporcional ao tamanho do seu corpo, de 35 centímetros, e olhando para eles assim, eles parecem um boneco. Uma saia estilo a saia de soldados egípcios. Então imagine um soldado egípcio de 35 centímetros, sem camisa, com um mini bracelete nos braços, uma caneleira feita de ouro nos pezinhos, na canela aqui, próximo aos pés, né? Um pouco mais para cima e abaixo do joelho. E você vê os olhos deles arredondados, porém a face é um pouco funda, dá a impressão que só tem pele e osso, não é uma face gordinha igual a minha ou arredondada igual de outras pessoas, não. É uma face assim, meio esquelética, mais linda. Não tem nada de horrível, não. Aí você vê aquele nariz semelhante ao nosso, a boca semelhante à nossa, a orelhinha semelhante à nossa. As mulheres têm cabelo, tá? E os cabelos são espigados para cima, mas é natural. E os homens são carecas. E eles têm uma habilidade tremenda, tremenda. Eles têm portais, eles têm arcos de transferência, que é o exemplo que eu dei a você da base lunar. Tanto é que na Lua, esses arcos em forma de bambolê, que eu falei para você, que projeta uma luz no solo e começa o processo de mineração e entra por essa luz e já sai na estação onde vai ser processado esse minério. Não sei se você prestou atenção no que eu disse no início do vídeo. Esses arcos de transferência são os arcos que eles usam para transferir uma espécie animal, uma espécie vegetal do mundo para outros mundos. Você vê uma tipologia de 35 centímetros, de 45 centímetros, de 80 centímetros, que habita em um planeta 40 vezes maior do que o nosso planeta Eleape.
Planeta esse que é quase do tamanho de Saturno. E você vê essas pontes elevadiças, suspensas no ar, e esses edifícios de cristais, semelhantes a chamas de fogo, apontados para os céus. Obeliscos, não de ponta para cima, mas de ponta para baixo num ângulo de 40 graus. E você vê a energia como se fosse um apontar de laser batendo num pedestal, batendo em um arco e projetando em um mega espelho, que se chama Espelho da Eternidade. Esse espelho é a projeção extraordinária da visão de mundos. E é dali que eles têm acesso ao Criador Pai e à Criadora Mãe. Quando eu conheci toda a cidade e fiquei no planeta, no literal, longe da Terra, eu fiquei longe daqui 16 dias. E lá no planeta é como se eu tivesse estado 76 horas. Eu conheci e passeei por todos os pilares, por todas as pontes. Entrei nos discos voadores, que são diferentes de tudo que nós vemos em relação a discos voadores, e inclusive diferente em relação a outros discos dos quais eu vi. Conheci seus laboratórios, conheci o seu rei, os seus conselheiros, a sua rainha. Eu tive a oportunidade de ver como são produzidos os tundrafins. Agora você vai se emocionar. Quando eu estive na Sala do Trono, e a Sala do Trono é toda feita de ouro puro, e o piso é todo feito de esmeralda pura, polida, eu vi 2 tronos. E os tronos ficam um de frente para o outro. O rei e a rainha, eles se olham por toda a eternidade. Eles me colocaram, eu fui andando em um caminho reto, parei, quando eu olho para cima, eu vejo a base do trono. E eu vejo eles moverem a mão sobre o braço do trono. E os dois, de uma forma sincrônica, olham com aquelas faces de quem tem 10 metros de altura para mim. É você estar sentado na poltrona da sua casa, no sofá, ou na sua cadeira que tenha braço, e você lentamente erguer o seu corpo para frente e olhar para o chão. Quando eles me olharam, o rei e a rainha, foi como se uma cachoeira muito forte me lavasse de fora para dentro. E toda a imundície saísse de dentro de mim. Nesse momento, pela habilidade deles, eu me elevei diante da face deles, flutuando literalmente no ar. Eles projetaram a mim palavras abençoadas, aprovou a minha estadia no planeta, me falou e me deu a conhecer coisas que são para minha vida, então não tem necessidade de dizer aqui para vocês. E quando eles me largaram e me devolveram para o chão, e daí eu comecei meu passeio, eles me disseram assim: sou grato por estar aqui. Olha para você ver a humildade e a simplicidade. E o que eu não contei para vocês é que do momento que eu cheguei ao planeta até o momento que eu fui embora de lá, em todo momento que eu andava com um tundrafiriano de Melote, ele olhava para mim e olhava para tudo no seu planeta, desde a vegetação
até os animais, tudo que era uma existência física alcançável aos meus olhos, ele olhava para mim e dizia: sou grato por você estar aqui. E quando eu falava assim, olha, que ponte maravilhosa, ele não falava assim, é mesmo. Não. Ele estendia a sua mãozinha e falava assim: sou grato por essa ponte lhe agradar. Quando eu pedia água, ele movia a mão, a água vinha da fonte em forma de bolha, ele entregava para mim e eu tomava. Aquilo que sobrava, ele voltava com essa bolha até o poço. Ele ordenava o elemento água, como os acoperianos. E quando eu fazia assim, ó, que água gostosa, ele falava comigo assim: sou grato por essa água ter saciado a sua sede. E tudo que eu falava ali no planeta, eles falavam assim: sou grato por isso existir, sou grato por isso te agradar. E aquilo me enchia de emoção numa tal maneira que eu não conseguia me aguentar. E ele não caminhava comigo assim a passos, não. Ele estava flutuando a uma altura equivalente do meu ombro-cabeça. Ele ficava no meu nível de visão, flutuando no ar. Flutuando. E me acompanhou onde eu queria ir. E quando eu dizia assim, vamos descer no solo, na terra, ele dizia: sou grato por você querer descer lá. Ali eu vi espécies de dinossauros que esteve aqui no nosso planeta e foi transferido para lá. Eu vi mamutes colossais que vão além das especificações científicas catalogadas. Eu vi tigres que chegavam, para você ter uma ideia, a quase 4,5 metros de comprimento por 2,5 metros de altura. E quando ele olhava para mim e enxergava em mim a preocupação, ele dizia: sou grato pela sua preocupação, mas não há ferocidade nessa criação. Aí sabe o que acontecia? Eu ia, tocava no mamute, tocava no dinossauro, por mais absurdo que pareça isso para você que está me ouvindo, tocava em toda a criação. De animais com aparência feia aos nossos olhos e com aqueles que são os mais dóceis na questão de aparência, de aceitação, propriamente dito. E depois de ter ficado ali 76 horas no planeta, o que correspondeu 16 dias longe daqui, eu simplesmente perguntei a ele: por quê? Por quê? Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu quero, vocês me dizem: sou grato, dando a transferência da sua gratidão a mim por uma necessidade minha atendida. Aí ele olhou para mim assim e falou comigo assim: seja grato por tudo. Transforme o seu dia em gratidão. Acorde de manhã e diga assim: sou grato por esse dia que se inicia. Sou grato por essa tarde que termina. Sou grato pela noite que se inicia. Quando você abrir a porta da tua casa, isso ele falando comigo,
Diga assim: sou grato por ter chegado bem. Ele disse assim: Carlos, filho de Leape, herdeiro de Sírios, nunca peça nada. Preste atenção, pessoal. Nunca peça nada. Eu disse a vocês que agora os vídeos ficariam melhores e ficará melhor ainda após a aprovação de Agnachet no estúdio ao vivo com participação de muitas pessoas que irão lá, irão me fazer entrevista, irão bater um papo bacana, seja a pessoa quem for, de uma criança a um idoso, de um homossexual a um heterossexual, de um padre a um pastor, de um espírita a um budista e do budista ao candomblessista. Nem sei se existe essa palavra. Mas todos terão a oportunidade do meu respeito, da minha admiração. E quando ele disse para mim, nunca peça nada, seja somente grato, porque a gratidão é a manifestação por aquilo que você não tem. Quando você agradece pelo que tem, você renova o que você tem. E quando você agradece por aquilo que você não tem, você manifesta o milagre na sua vida. A primeira lei, o livre-arbítrio. A segunda lei do nosso pai e da nossa mãe, a atração. Você não atrai as coisas pedindo, você atrai as coisas agradecendo. Essas foram as palavras de um tundrafim chamado Krop Raptokou Akap Endoknokok Ritmopoptikak. Ele me ensinou isso. Nunca peça, só agradeça. Tá precisando de dinheiro? Sou grato pelo dinheiro que tenho e sou grato pelo dinheiro que não tenho. Isso vai manifestar a você o milagre da atração. Esse vídeo é o de número 99. E eu estou muito agradecido por tudo que me aconteceu até aqui. Sou grato ao Criador Pai, à Criadora Mãe. Sou grato a todas as famílias construtoras. Sou grato por Eleape ter querido me receber aqui no dia do meu nascimento. Sou grato à dificuldade. Sou grato na abundância. Sou grato a cada pessoa que me ouve. Sou grato por quem me critica. Sou grato por quem me elogia. Sou grato pelas pessoas que não acreditam em mim, mas que passaram a entender que aqui a minha função é ensinar a pessoa que ela é o que ela quiser ser, quando quiser ser, a hora que quiser ser. Mais uma vez, sou grato por você não acreditar em mim, mas acreditar em você e no seu potencial. Sou grato pelas pessoas que eu chateei na vida, porque elas me ensinaram o caminho certo. E da mesma forma que fui chateado, chateei. E da mesma forma que aprendi, ainda que essas pessoas não aprenderam, elas vão aprender também. Sou grato por tudo. Pela gordura abdominal, sou grato pelo problema de saúde, porque a minha gratidão
é a minha manifestação para o milagre daquilo que eu quero. Sou grato pela falta de dinheiro, sou grato pela riqueza. Sou grato pelo carro velho, sou grato pelo carro novo. Nunca esqueçam, pessoal, a palavra dos Tundrafins, pastores intergalácticos. Nunca peçam, sempre, sempre agradeçam por aquilo que têm e por aquilo que ainda não têm. Porque agradecer por aquilo que não tem é a manifestação da atração do que você vai ter. Finalizo. Quando eu tive essa experiência junto aos Tundrafins, a felicidade em meu coração, como é a felicidade desse momento de estar falando com você que me ouve, para mim, para o Carlos Henrique aqui, oficial da reserva do Exército Brasileiro, e não abro mão porque é uma instituição que amo muito, me decepcionou algumas vezes, mas em outras vezes mostrou para mim o meu valor e mostrou quem eu sou. Hoje, feliz como cidadão, feliz como viajante estelar, não por ser predileto, nem por ser escolhido, porque nunca esqueçam do que eu vou dizer aqui. Todos têm e gozam do mesmo direito. Finalizo. Construa o planeta Melote, o sistema solar Melote. Construa agora os Tundrafins na sua mente, porque eu já te dei o ponto de partida. E se eu ficar trazendo definições aqui, vou ficar aqui por horas. E vai valer a pena? Sim. Mas nem muitas pessoas têm aí o tempo para assistir um vídeo muito grande. Então, por isso, eu finalizo aqui sendo grato por ter conseguido com êxito gravar mais esse vídeo. E sou grato por tudo e todos os empecilhos em vídeos anteriores. Enfim, sou grato por mim, sou grato por você, sou grato por todos nós. Não peçam, agradeçam pelo que têm e agradeçam pelo que não têm, porque agradecendo pelo que não tem é a manifestação do que você vai ter. Finalizo. Pessoal, um beijo enorme no coração de vocês, um abraço apertado e um beijo também de Agnachete, de Atilio, de Arnetoliel, de Acá, de Mereconoab, de Zamaniel e de toda a família estelar construtora. Sigam em paz, amadureçam em si mesmo, não permitam ser enganados e lembrem-se sempre, nunca julgue uma pessoa sem antes a conhecer. Obrigado por você existir e obrigado por entender essa mensagem. Beijos.